Trabalho de conclusão de curso, Pedagogia. Orientadora, professora mestra Sara Martins Xavier. Paulo Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, 2026. Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Grupo 001. Integrantes: Antônio José Sabino da Costa, Edneia Alves de Oliveira, Querone Viçosa Santos, Milena Ferreira de Melo Terribile, Juliana Nascimento Barbosa, Patrícia Aquino de Araújo, Silene Alves Rodrigues e Vitória Larissa Lima da Silva. Tema: desafios enfrentados pelos professores na inclusão de alunos com TEA no âmbito escolar brasileiro. Nos últimos anos, aumentou bastante o número de crianças com transtorno do espectro autista, o TEA. Isso é um avanço muito importante, mas incluir não é só colocar o aluno dentro da sala de aula. A verdadeira inclusão, ela acontece quando a escola ela está preparada para acolher, para ensinar, para respeitar a necessidade de cada criança. Além disso, o autismo ele pode afetar a comunicação, a interação social, o comportamento e cada criança ela é única, né? E alguns precisam de mais apoio, outros de menos. E por isso o ensino ele também precisa ser adaptado. E os professores, eles têm um papel fundamental. Eles nesse processo todo. E muitos deles ainda relatam dificuldades com isso, falta de formação, falta de preparo, falta de um auxílio, recursos adequados dentro das escolas, falta de atividades mais dinâmicas, recursos visuais e até tecnologias que podem ajudar nesse aprendizado. Outro ponto essencial é a parceria entre a escola e a família, porque quando ambos trabalham juntos, o desenvolvimento do aluno ele acontece de forma natural, de forma espontânea, de forma mais positiva. E mesmo com as leis que garantem a inclusão, ainda existem muitos desafios aqui no Brasil, principalmente com salas superlotadas, falta de estrutura e pouco preparo. Por isso, falar sobre o TEA, falar sobre inclusão é tão importante. Olá, meu nome é Milena. Hoje eu vou falar um pouco sobre os objetivos do nosso trabalho. Nesse trabalho, buscamos entender primeiro como funciona a educação escolar dentro da perspectiva inclusiva, né? Hoje as escolas precisam atender alunos com diferentes necessidades, respeitando as particularidades de cada um. A partir disso, analisamos também a questão da diversidade no ambiente escolar, porque cada estudante aprende de uma forma diferente. Então, a inclusão não é só colocar o aluno dentro da sala de aula, é garantir também realmente que ele participe, que ele consiga aprender. Outro ponto assim importante também foi compreender a importância da formação continuada dos professores, porque muitos profissionais ainda enfrentam dificuldades, porque nem sempre recebem preparo suficiente para lidar com situações relacionadas ao TEA e a outras necessidades também educacionais. Por isso a formação constante é essencial para ajudar o professor a desenvolver as estratégias mais adequadas. Além disso, discutimos também algumas práticas pedagógicas inclusivas, como atividades adaptadas, metodologias mais flexíveis, formas de ensino que respeite o ritmo, né, de aprendizagem de cada aluno. Essas práticas ajudam muito no desenvolvimento acadêmico, social, emocional de cada aluno, né? E por fim, o foco principal da pesquisa foi analisar os desafios enfrentados pelos professores na inclusão escolar dos estudantes com TEA. Entre os principais desafios estão a falta de recursos, a ausência do apoio, né, especializado em algumas escolas, turmas muito cheias e também
a necessidade de maior capacitação profissional. Então, o trabalho mostra que a inclusão é muito importante, mas mostra também que ainda existem desafios que precisam ser enfrentados para que aconteça de fato, né, uma inclusão de forma realmente efetiva. Olá, meu nome é Caroline e a justificativa para a escolha do tema ela é relevante devido ao crescente número de estudantes autistas inseridos no ensino regular e ao despreparo de alguns profissionais da educação e das próprias instituições para o acolhimento adequado desses alunos. Atualmente, a inclusão escolar é um tema muito discutido, porém ainda existem muitas dificuldades dentro da realidade escolar. Nota-se que muitos professores não recebem formação adequada, específica, para trabalhar com alunos com TEA, o que dificulta muito o desenvolvimento da aprendizagem e da socialização desses estudantes no ambiente escolar. Além disso, a falta de recursos pedagógicos e estratégias, além de profissionais de apoio, faz com que muitos docentes se sintam sobrecarregados no exercício da sua função. Também é importante destacar o acompanhamento da família, o auxílio de profissionais de apoio como cuidadores, estagiários, são fundamentais para contribuir com o processo de inclusão e aprendizagem desses alunos. Sem esse suporte, o professor ele se sente sobrecarregado e ele não consegue desenvolver o trabalho de qualidade e muitas vezes pode acabar se sentindo um pouco frustrado. Então, é muito necessário esse auxílio, essa ajuda desses profissionais, da família, para que a criança autista ela avance em todos os aspectos delas, né? E que ela cresça e consiga viver em sociedade da melhor forma possível, se desenvolver bem. E é isso, a justificativa seria isso. Foi por este motivo que a gente escolheu o tema, para poder mostrar um pouco mais da realidade que os professores enfrentam, que os alunos autistas enfrentam, e que por mais que tenha leis a favor da inclusão, há muitos desafios ainda a serem superados. Olá, meu nome é Patrícia e eu vou comentar sobre as contribuições teóricas que fundamentam este estudo e permite compreender diferentes aspectos de inclusão escolar do estudante com transtorno do espectro autista. Silva, 2022, destaca o direito da criança com TEA, a educação no ensino regular. Camargo e Bossa, 2009, ressaltam a importância de um ambiente escolar adequado para favorecer a inclusão e a aprendizagem. Vygotsky, 1997, enfatiza que a interação social é fundamental para o desenvolvimento e a construção do conhecimento. Já Piaget, 1986, compreende a aprendizagem como resultado de interação entre o sujeito e o meio, destacando o papel das experiências vivenciadas pela criança nesse processo. Portanto, todos esses autores reforçam a importância de uma educação inclusiva, acolhedora e capaz de promover o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos com TEA. Olá, meu nome é Sirlene Alves. Dando continuidade ao tema da inclusão escolar, é importante destacar que as práticas pedagógicas têm um papel fundamental na aprendizagem dos alunos com o transtorno do espectro autista, ou TEA. De acordo com o Vygotsky, a aprendizagem acontece por meio das interações sociais e da mediação do professor. Por isso, o docente deve criar oportunidades que favoreçam a participação, a comunicação e a socialização dos alunos. Para uma inclusão efetiva, é necessário utilizar estratégias diversificadas, recursos visuais, adaptações pedagógicas e avaliações flexíveis, respeitando as necessidades e o ritmo de cada estudante. Além disso,
um ambiente acolhedor contribui para o desenvolvimento da autonomia da aprendizagem. Apesar dos avanços, ainda existem desafios com a permanência de práticas tradicionais, que dificultam a inclusão. Por isso, a formação contínua dos professores e a valorização da diversidade são essenciais para garantir a participação ativa e o desenvolvimento de todos os alunos. Olá, meu nome é Antônio, dando continuidade aqui à apresentação do nosso trabalho, falar um pouco sobre a formação docente. Formação docente, que é um dos aspectos mais importantes na efetivação e na inclusão dos estudantes com transtorno do espectro autista, o TEA. O professor ele ocupa uma posição central nesse processo, pois é ele que planeja as atividades, promove a mediação da aprendizagem e cria oportunidades para que os alunos se sintam incluídos ativamente na vida escolar. Entretanto, o trabalho analisado ele demonstra que muitos professores ainda se sentem inseguros para lidar com estudantes com TEA. Isso ocorre porque, em muitos cursos de formação inicial, a temática da educação inclusiva ela é abordada de forma limitada, não oferecendo conhecimento suficiente sobre as características do transtorno, as adaptações curriculares necessárias e, principalmente, estratégias pedagógicas para que possa ajudar os docentes. Além da formação inicial, a formação continuada torna-se indispensável, por meio de cursos, palestras, capacitações e o principal que é a troca de experiência entre os profissionais. Os docentes ele podem aprimorar suas práticas e compreender melhor as necessidades dos alunos. Então, portanto, investir na formação docente significa investir na qualidade da educação inclusiva. A capacitação continuada dos profissionais é fundamental para superar todas essas barreiras. E fortalecer as práticas pedagógicas é garantir que os estudantes com TEA tenham acesso a uma aprendizagem significativa, em seu pleno desenvolvimento, para que eles possam potencializar todas as suas qualidades. Meu nome é Vitória Larissa Lima da Silva e eu tratarei da questão em relação à inclusão dos alunos com transtorno do espectro autista, o TEA, no âmbito escolar, na qual o Brasil dispõe de um conjunto de legislações nacionais que orientam como asseguram os direitos voltados a esse público atípico. Dentre elas, inicialmente, podemos destacar a Constituição Federal de 1988, que, como lei suprema brasileira, é o principal marco de inclusão no país, que estabelece a educação como direito de todos, ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao preparo para a cidadania, visando a proteção e a integração social com o escolar do educando atípico. Por conseguinte, temos a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, que, sancionada no dia 6 de julho de 2015, consolidou um momento de suma importância para esse público atípico, ao reconhecer suas dimensões, em garantia do direito à igualdade, à inclusão escolar com profissionais de apoio, a terapias e a proteção contra a discriminação. Dessa forma, a mesma trouxe impactos diretos e essenciais relacionados à educação, à saúde, ao combate ao capacitismo e ao atendimento prioritário dos discentes com transtorno do espectro autista. Já a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, promulgada em 20 de dezembro de 1996, é a principal legislação que rege todo o sistema educacional brasileiro, regulamentando a educação especial como uma modalidade transversal a todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, e assim definindo o atendimento educacional especializado, o AE, como um serviço de apoio que oferta a acessibilidade em prol da inclusão escolar dos discentes com transtorno do espectro autista. Assim, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional pauta-se fundamentalmente na igualdade de acesso e também ao direito à educação para todos. Portanto, esses marcos legais nacionais são as principais ferramentas que, postas em ação,
fortalece a equidade de direitos aos discentes com transtorno do espectro autista, contemplando assim a garantia de um ensino acessível e de qualidade. Olá, meu nome é Edneia e após a nossa pesquisa nós concluímos que a inclusão escolar de alunos com transtorno de espectro autista ela não depende apenas da garantia de matrícula desses alunos na rede regular de ensino, mas também na criação de condições reais para que esses alunos eles se desenvolvam integralmente e que eles tenham de fato uma aprendizagem efetiva nessas escolas. Ao longo das nossas pesquisas, nós observamos que a inclusão de alunos TEA ainda é um grande desafio no âmbito educacional brasileiro e que, apesar de termos muitas leis e políticas públicas que garantam a inclusão para todos, o dia a dia e a realidade das nossas escolas, elas mostram que os professores ainda apresentam muitas dificuldades com relação à inclusão no âmbito educacional. E isso deve-se à falta de formação específica para esses profissionais, a falta de investimento em materiais pedagógicos específicos e direcionados para o trabalho com a inclusão, a falta de apoio institucional, de uma equipe multidisciplinar suficiente para acompanhar esses alunos, né? E para propiciar estratégias para o desenvolvimento e para a aprendizagem efetiva desses alunos na rede regular de ensino. E o nosso trabalho, ele foca, né, na necessidade do preparo da escola, do investimento em recursos, do investimento em ambientes escolares preparados para receber essa diversidade. Esperamos que essa pesquisa ela contribua para ampliar a reflexão sobre a educação inclusiva e que ela incentive a práticas pedagógicas mais acessíveis e acolhedoras. Obrigada. Agradecemos primeiramente a Deus por nos conceder saúde, força, sabedoria e perseverança para superar os desafios encontrados ao longo dessa trajetória acadêmica. Aos nossos familiares pelo apoio, incentivo, compreensão e carinho demonstrados durante toda a realização desse trabalho. À Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp, pela oportunidade de formação acadêmica e pelo compromisso com a qualidade da educação. A professora mestra Sara Martins Xavier, nossa orientadora, pela dedicação, paciência, orientação e valiosas contribuições que foram fundamentais para o desenvolvimento e conclusão desse trabalho. Aos professores, tutores e colegas de curso, pelos conhecimentos compartilhados, pelas experiências vivenciadas e pelo apoio ao longo dessa jornada acadêmica. Agradecemos também a todos os profissionais da educação que atuam em defesa da inclusão escolar, inspirando reflexões e contribuindo para a construção de educação mais democrática, acessível e acolhedora. Por fim, expressamos nossa gratidão a todas as pessoas que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização desse trabalho e para a nossa formação acadêmica e profissional. Muito obrigado.